Novamente a nossa aula, ao nosso quarto vídeo, e eu vou começar esse vídeo de um jeito muito parecido com o vídeo que eu comecei anterior. Eu vou mostrar para vocês esse dado, que é o dado 7. E vou pedir para vocês mais uma vez refletirem sobre o que isso significa. Não vou nem gastar muito tempo, porque a gente já sabe que isso não significa nada. 7 o quê? 7 graus Celsius de temperatura corporal, a pessoa já está morta. Então, 7 por si só não quer dizer nada. Mas quando eu falar para vocês que 7 anos era o tempo de apuração do censo americano em 1880, isso já dá um contexto do que é, né, e de como era difícil transformar dado em informação e extrair dessa informação conhecimento. O censo americano, ele desde sempre, desde muito tempo, ele é realizado a cada 10 anos e ele é uma informação muito importante do ponto de vista político, porque esse censo é o que determina a distribuição das cadeiras no Congresso americano e a representatividade daqueles votos que vão eleger, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Então, a estruturação, né, a realização desse censo é muito importante. Isso muda, significa que a cada 10 anos, isso pode mudar o balanço de poder de cada região, poder político de cada região dentro dos Estados Unidos. E ele sempre foi realizado a cada 10 anos, e em 1880, vejam só, ele levava 7 anos, então quase na hora de fazer um outro censo, ele levava 7 anos para de fato conseguir ser contado, né? Era um tempo muito longo, né, de coleta daquele dado e de uso, de transformação daquele dado em informação e de uso daquela informação no conhecimento para, por exemplo, redistribuir as cadeiras do Congresso. Provavelmente, quando isso era feito de fato, quando essa informação era de fato transformada em conhecimento, provavelmente algo já tinha mudado na realidade, né? Então era um grande problema lá para os Estados Unidos em 1880. E aí, o que aconteceu nessa época? Nessa época, o Hermann Hollerith inventou uma máquina para contar o censo de forma mais rápida. Tem uma curiosidade que quem trabalha com carteira assinada e recebe o contra-cheque todos os meses, durante muito tempo, aquele contra-cheque era chamado de Hollerith. Por quê? Porque era uma homenagem, um reconhecimento a esse pesquisador americano que criou essa máquina de contagem e depois continuou evoluindo a tecnologia, foi um dos fundadores do IBM, por exemplo, que provavelmente é uma empresa que vocês já ouviram falar. E isso acabou virando até um termo, né? Olha só, chegou o Hollerith desse mês. Isso é apenas uma curiosidade, porque a contribuição que o Hermann Hollerith deu para o mundo foi muito maior do que apelidar o contra-cheque que a gente recebe todo mês, né? E como foi essa contribuição? A partir dessa invenção dessa máquina, como é que ela funcionava, a máquina? O dado começou a ser coletado, ao invés de ser anotado no papel, ele começou a ser coletado em fichas que recebiam perfurações. Então, imagina que eu sou o pesquisador lá do censo, eu vou à sua casa e pergunto: quantas pessoas moram na sua casa? Você diz 5. Então, em vez de escrever 5 no papel, eu vou achar o lugar do 5 e vou fazer um furo naquele cartão. A partir daí, e outros furos eram feitos, a partir daí, esse cartão era carregado numa máquina, a máquina usava agulhas para estabelecer em que parte daquele cartão havia uma perfuração, e quando a agulha se conectava com o outro lado, ou seja, havia um furo, a máquina conseguia contar aquela informação. Então já era um computador, não era um computador como a gente conhece hoje, mas já era um computador que ajudou os Estados Unidos a reduzir o tempo de apuração do censo de 7 anos para 2 dias. Em 1890, após a invenção da máquina de contagem do Hermann Hollerith, aquele período de transformação do dado em conhecimento que levava 7 anos caiu para 2 dias. Isso é gerar poder a partir do conhecimento. Isso é gerar vantagem competitiva para o país a partir de uma tecnologia que ajudou a transformar dado bruto em conhecimento. Os dados já estavam lá, são os mesmos dados. Em 1890, os dados que eram coletados eram os mesmos dados que eram coletados em 1880. Os dados que ficavam armazenados por 7 anos enquanto eram processados eram os mesmos dados de que eram
coletados e ficaram armazenados por 2 dias em 1890, enquanto eles eram processados, enquanto eles eram contabilizados. Então isso é uma grande transformação que aconteceu no que a gente chama de era do conhecimento. A gente precisa pegar esse exemplo do censo americano e entender como é que isso se aplica aos nossos dias atuais. Hoje ninguém mais usa cartão perfurado para contar nada e talvez 2 dias para processar seja algo, né, considerado um tempo inaceitável. A gente, por exemplo, no nosso país, no Brasil, a gente tem exemplo de apuração de votos no país inteiro que levam bem menos do que 2 dias. Né? Então, obviamente, a fila já andou, como se diz por aí, né? Obviamente o mundo já evoluiu, mas pensem que diferença competitiva essa empresa fundada por Herman Lerite podia oferecer ao governo dos Estados Unidos e aos demais governos do mundo como um todo. Tá? Só por curiosidade, para vocês entenderem um pouco mais e visualizarem que máquina era essa, essa máquina foi a máquina que deu o pontapé inicial para a criação do primeiro computador do mundo, considerado o primeiro computador do mundo, que é um computador da IBM. Como eu falei, a IBM foi fundada como uma fusão da empresa do Herman Lerite com outra empresa, e em 1930 foi concebido o IBM ASCC, ou o Mark I, como ele é conhecido, como o primeiro computador do mundo. Né? O Mark I, ele pesava 35 toneladas e ele tinha 16 metros de comprimento e ele não armazenava um dado em memória. Né? Ele processava com muito mais dificuldade e tinha muito menos armazenamento do que um pendrive que hoje cabe aqui no nosso bolso, do que o smartphone que você provavelmente está acessando aí do seu lado nesse momento. Então, de fato, de 1930 até agora, as coisas evoluíram muito. Mas esse foi o grande pontapé inicial do processamento de dados, da transformação de dados em conhecimento de fato relevante para a sociedade, e aquela pirâmide que eu mostrei para vocês, em que o dado se transforma em conhecimento, passou a ter uma aceleração muito maior, uma velocidade muito maior, depois dessa evolução tecnológica. Tá? Só para a gente ter ainda um pouco do fio da história, a Segunda Guerra Mundial ela acelerou ainda mais esse evento, né, essa evolução tecnológica, e ao final da Segunda Guerra Mundial, quando começou a Guerra Fria, que eu já citei num dos vídeos aqui, se percebeu que a importância da informação era tamanha, e isso ainda incentivou investimentos em desenvolver o que a gente chama de tecnologia da informação, que nada mais é do que a grande base de suporte para todo esse assunto que a gente vai discutir no nosso curso. Então, muito obrigado por ter assistido essa aula até o final. Espero que vocês tenham gostado dessa contextualização do que é a era do conhecimento, do que é a sociedade do conhecimento. E a partir das próximas aulas a gente vai começar a aplicar essa contextualização na nossa vida corporativa.